Olá, tudo bem? Estamos aqui para a gravação do nosso podcast número 2, tá? E resolvemos trazer um assunto diferente hoje e um convidado especial e diferente. Mês passado esteve aqui com a gente o Estelmo, engenheiro mecânico, trabalha na área de engenharia hospitalar, e nós estamos hoje com o arquiteto Gustavo Costa, que trabalha com projetos de arquitetura para o nicho alto padrão. E nós vamos falar outros assuntos também depois desse. Então, inicialmente, galera deixou os comentários no último vídeo, foi muito legal, muito bacana. A gente está tendo um número bom de inscritos no canal e eu até me surpreendi com o número de visualizações do nosso primeiro podcast postado. Esse aqui eu creio que vai dobrar o número de visualizações. O pessoal está começando a ficar engajado com o canal Construindo, tá? Então nós vamos começar aqui com o Gustavo. Ele vai vai fazer uma apresentação da biografia curta dele e depois ele vai falar do início da carreira e depois eu vou falando dos outros temas, tá? Então, nosso amigo Gustavo, quero lhe agradecer pelo convite que você aceitou e dizer que nós estamos aqui para somar experiências com esse público que está em casa, que está lá querendo alguém que já está na área, que fale um pouco do que está vivendo. Então é isso que a gente está trazendo para todo esse público. Então... Bom, primeiro eu também gostaria de agradecer o convite, e é um convite muito bacana, assim, no sentido de que a gente precisa ter essa troca mesmo para as pessoas que estão entrando no mercado, para as pessoas que já estão no mercado de forma geral, para que a gente fale mais sobre arquitetura e engenharia, que fica um tanto quanto dentro de uma bolha e que é difícil um pouquinho quebrar. Então essa ideia é muito bacana de poder falar sobre arquitetura de forma geral, sobre construção civil e sobre outros assuntos, linkando com o empreendedorismo. Então queria te agradecer e parabenizar pelo podcast. Tá. Obrigado. Começo de carreira, eu comecei aqui em São Luís, fazendo artes na UFMA. Então, deslocado um pouquinho, né? E daí, nesse meio tempo ali, dentro do curso de Humanas, eu fui descobrindo que eu não queria fazer. Então, a gente tinha algumas defasagens por conta de faculdade pública e tudo mais. Então, professores às vezes não podiam ir muito e tudo, então a gente ficava meio solto. E foi uma época muito legal, de experiência muito, muito tranquila, e daí percebi que precisava ir para uma parte mais prática, né? Então, o que eu queria? Eu queria linkar a arte e o bem viver. Então essa era a ideia. Então eu parti do princípio de que a arquitetura, para se tornar uma boa arquitetura, ela precisava proporcionar às pessoas a arte do bem viver. Então isso em todos os aspectos, corporativos, comerciais e também residenciais, né? Então parti para fazer de dentro para fora, parti para o estudo mais completo de interiores, e aí me formei aqui em São Luís, depois fui para o Rio de Janeiro estudar. E lá fiz minha formação acadêmica em arquitetura, fiz especialização em História da Arte e Arquitetura pela PUC. Depois acabei fazendo mestrado, mais vinculado à sustentabilidade. Então fiz minha formação acadêmica lá, comecei minha vida profissional lá também, a bem dizer. E Rio de Janeiro, capital. Rio de Janeiro, capital. E quando minha filha nasceu, a gente, para ter esse convívio familiar com a minha mãe, com a mãe e o pai da minha esposa, com a neta, então a gente decidiu voltar para cá, porque é o que a gente mais preza, é esse convívio com família, e essa era a intenção da gente, de trazer a nossa filha para essa convivência familiar dentro de um espectro que ela pudesse
ficar um pouco mais solta, que lá no Rio a gente não tinha esse apoio. Então, foi uma decisão séria, importante, mas que ao mesmo tempo trouxe outros desafios. Esse aí foi o início da tua carreira, né? Quando você começou, né? Fez a formação, a graduação, especialização, né? E foi concluir, né? Mas fez na parte sustentável também, né? Isso. Então, é excelente, né? E isso é falou já da tua biografia, também você já falou também sobre essa questão da parte do seu início de carreira, né? Pegou aí. E assim, vamos falar agora de um assunto. Qual foi a dificuldade que você teve para conseguir, né, êxito, conseguir tá se inserindo no mercado de trabalho? Muita gente fica, eu me formei, o que é que eu vou fazer? Às vezes já passou por um estágio, não sabe se o local que ele está estagiando e se forma, se vai contratar como arquiteto ou se não vai contratar, se vai seguir logo, abrir seu escritório. Hoje tem a opção de estar abrindo o escritório, né? Hoje está mais fácil, né? Eu creio, abre o escritório online, não, né? Não. Então, tem várias vertentes. Na sua época, quais foram essas dificuldades? Com relação ao estágio, eu sempre fiz desde o início da faculdade, porque para mim era importantíssima essa experiência profissional logo. Eu já vinha formado, né, em uma graduação mais focada em interiores, então a minha ideia era mesmo crescer profissionalmente lá. Então, quando eu sentia que o professor não estava alinhado com as expectativas que eu tinha criado para uma disciplina específica, eu partia para procurar outras universidades e fazia em paralelo a mesma disciplina, para que eu conseguisse atingir aquilo que eu esperava daquela disciplina. Então, acabei fazendo disciplinas no Fundão, na UFRJ, acabei fazendo disciplinas na PUC, conheci várias pessoas de diversos universos ali, e isso facilitou um pouquinho a minha entrada, porque as pessoas viram que eu estava atrás de melhorar enquanto profissional. E aí começaram as indicações dos professores e tudo mais. Mas, enquanto de dificuldade, posso contar que passei alguns perrengues. No comecinho, eu aceitei um estágio em uma home center, né? Foi maravilhoso, porque aprendi muito sobre material de construção civil, sobre trato com cliente e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu saía da faculdade, que era em um trecho muito distante do meu estágio. Então, pegava um ônibus de lá. 3 horas depois, eu estava no estágio. Quer dizer, eu almoçava caminhando. Caminhava uns 3 quilômetrozinhos para chegar no estágio, porque o ônibus não chegava lá. Então, chegando no estágio já cansado, voltava para casa às 11 horas da noite para ir para a faculdade às 5 horas da manhã de novo. Então, é um perrengue que você precisa passar para crescer. O processo, né? É um processo. Mas, ao mesmo tempo, depois que você se dedica e que mostra trabalho, os professores vão reconhecendo em você aquilo que você já sabe que tem. Então, quanto mais você estuda e mais mostra o que você sabe fazer, mais os professores, as pessoas que estão em contato contigo, vão reconhecer em ti aquilo que você sabe que tem. E aí comecei a receber indicações de trabalho, de estágios melhores e tudo mais. Por fim, lá no Rio, eu acabei chegando na Hines, que era uma incorporadora norte-americana, que é multinacional, bem da verdade, né? Ligada à Braskem e tudo. E daí comecei a trabalhar fazendo alguns projetos e obras para a Petrobras lá dentro, pela Hines. Então, foi muito bacana nesse sentido de experiência prática, profissional, de projeto, início, meio e fim, sabe? Mas esses perrengues todos me fizeram um caminho que me deixou nesse lugar. E aí foi quando eu comecei a sentir falta de trazer aquele cerne de artes para o trabalho, que dentro do corporativo é um pouco limitado nesse aspecto. Então a gente começa a sentir, a pessoa que está mais ligada para humanas, para as artes de forma geral, a necessidade de
de voltar e rever os processos. Poxa, é aqui mesmo que eu quero ficar, eu quero trabalhar mais com arquitetura autoral, como é que eu vou fazer para chegar onde eu quero, né? E nesse sentido foi muito bacana. Mas sim, o que eu aconselho para as pessoas de forma geral comece logo, comece cedo, erre logo. É um chavão, né? Mas erre logo, para você poder consertar o seu caminho e os seus erros logo no começo, para depois você não ter tanta dificuldade. Esses estágios aí foram na época da graduação, ou quando você terminou, você ainda fez algum estágio ou não? A maioria dos estágios foi durante... Porque tem pessoas que aceitam, né? Às vezes é um recém-formado e não tem experiência, aí de repente ele chega, não, eu vou fazer um estágio ali, de forma às vezes até informal, não é uma coisa, aquele estágio da faculdade, mas eles aceitam, né? Ah, vou fazer um estágio. Como foi assim, quando você formou? Eu acho que o pessoal quer saber muito. Você formou, no outro dia, o que você estava fazendo, né? Do outro dia, depois de formado, a gente tem aquele peso, né? Poxa, e agora? Sair daqui, preciso de um trabalho, né? E aí a dúvida, porque eu já estava no Rio casado, e como homem, assim, você se cobra nesse sentido de que você tem que prover uma família, que você quer construir uma família. Então, investir num escritório sozinho ou com algum sócio era um problema nesse aspecto, porque ao mesmo tempo, na mesa, eu tinha uma escolha que eu acabei escolhendo, que foi trabalhar numa empresa chamada Docol, que é a Docol Metais Sanitários. Então, foi uma escolha difícil, porque eu estava atendendo aí por um lado e acabei escolhendo seguir por outro, em função dessa necessidade de formar família, de crescer e tudo mais. Lá no Rio? Lá no Rio. A Docol é uma grande empresa, sim. Sim, é a segunda do país, né? Tá crescendo muito, tem um share cada vez menor em relação à Deca, que era o principal concorrente, que está com o Banco Itaú por trás. Então, tem aí uma série de investidores pesados que fazem com que a Deca esteja ainda na frente. Mas em termos de qualidade, eu ainda visto a camisa da empresa nesse sentido, porque eu visitei a fábrica inúmeras vezes. Então, em termos de qualidade, a Docol no Brasil é uma das melhores. Mas sem sombra de dúvida. Para você ter uma noção, a Docol ela tem um chão de fábrica só para o que ela vende, tanto no Brasil quanto para o que ela exporta. Ou seja, a qualidade das normas de fora são vendidas aqui dentro. Então, não tem dois chãos de fábrica separados, um para vender internamente e outro para vender fora. Então, nesse aspecto, é uma empresa muito séria, muito comprometida, que está cada vez alinhada ainda mais com design e com produção de produto de alta qualidade, que é o que a gente gosta de ver na arquitetura. Então, foi uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo foi muito acertada, onde eu tive muitos contatos profissionais, parceiros arquitetos em mostras como Artefato, Beach and Country, lá no Casa Shopping do Rio de Janeiro. Então, eu participei de palestras no Vivo Rio. Então, tudo isso vinculado a umas parcerias que foram sendo trazidas a partir daquele trabalho. Então, por onde você passa, se você plantar direito, fizer um bom trabalho, você colhe isso depois. É inerente ao processo pessoal. Então, se você não for tão bem, tudo bem, corrija os seus erros e siga adiante. Mas, ao mesmo tempo, se você se dedicar e fizer um bom trabalho, você vai colher dessas parcerias, as coisas que acontecem durante a vida. É uma relação que acaba se aproximando muito da relação pessoal também, da vida normal, cotidiana de todo mundo, né? Sim, entendi. O que eu consegui aqui resumir do que você me disse e trazer para vocês que estão assistindo, foi muito importante. O ponto 1 é o network, né? Então, eu vi que ele estagiou nos locais, fez o network, tanto com as pessoas nos locais onde ele estagiou, quanto com amigos da faculdade, professores da faculdade, fez esse network, pessoas que já conheciam, e aí dali ele foi fazendo o restante, né? Foi aproveitando essas oportunidades que veio através do network. Então,
para você que está na universidade, é muito importante fazer esse network enquanto ainda está na faculdade. Então, uma dica muito legal, eu peguei aqui no que você falou, certo? Tá. E assim, o próximo assunto nós vamos falar de uma questão voltada ao empreendedorismo, né? Então, assim, todas as profissões, a pessoa pode, sim, ser empreendedor, né? Exceto poucos casos, né? Pessoas que, não, eu não quero, eu estou fazendo porque eu quero uma formação e a partir dessa formação eu quero prestar um concurso público para eu ser A, B ou C na carreira judicial ou na carreira militar, que é uma outra vertente. Mas partindo assim do profissional, da maioria das profissões, o profissional se forma, inúmeras profissões aí, mais de 60, 70, de 100 profissões, a pessoa pode sim ser também um empreendedor. Ela pode buscar vaga no mercado de trabalho e pode já ser um empreendedor, e às vezes até sem gastar tanto, né? Ela pode iniciar, fazer umas parcerias e tudo mais, como a gente já viu até no podcast passado, que o Estelmo estava aqui. Agora a gente vem aqui já falar da experiência do Gustavo, né? Como foi que ele iniciou, né, com o empreendedorismo, de onde ele tirou essa visão, de onde estava pensando aqui, vou iniciar, de onde surgiu, como foi, quais foram essas dificuldades para a questão do empreendedorismo. Vou abrir meu escritório de arquitetura, vou abrir minha empresa de construção ou de arquitetura, de consultoria, seja qual for, certo? Às vezes até em outro ramo parecido, às vezes se forma em arquitetura, vou abrir aqui um home center, vou abrir uma loja de tintas, de vender piso, porque eu já tenho arquitetura no sangue, então eu vou conseguir, né, tá empreendendo nessa área. Quais foram as suas dificuldades no empreendedorismo? Eu gosto muito de comparar empreendedorismo com atitude empreendedora. Porque a gente às vezes fala assim, caramba, mas empreendedor é aquele que se joga ao mercado e abre uma empresa e tal. Definição clara e ok, correta. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que estão em busca de outras coisas, como um concurso público, precisa ter uma atitude muito empreendedora de focar naquele objetivo, se dedicar a um projeto com início, meio e fim, e que o objetivo final dele é entrar num concurso. Então, eu acredito muito que para as pessoas terem sucesso, independente da carreira que escolham, elas têm que empreender. E comigo não foi diferente nesse aspecto. Desde que eu decidi e avisei, mãe, eu preciso ir para o Rio e vou ano que vem. Desse jeito, a gente vai colocando a cara e vai fazendo, e vai testando, e vai ampliando o leque, e com isso vai ajustando. Assisti uma entrevista recente do Elon Musk, que ele estava falando no sentido de que ele estava lançando o último foguete dele lá, e ele estava no all-in, né? Ele tinha dado tudo, ele não podia errar. E aí aquele foguete específico, se ele caísse, o Elon ia falir, ia quebrar, não ia ter mais nada. Então, ele não estava muito preocupado, é claro que devia estar, né? Mas na entrevista ele não pareceu, não tinha esse semblante preocupado com aquele momento específico. Ele estava construindo algo que ele já tinha muitas patentes, ele tinha muitos negócios, subnegócios que ele poderia gerar a partir daquilo. Então, ao mesmo tempo que ele iria quebrar, ele ia se recompor, iria continuar. E a atitude empreendedora, para mim, é isso. É estar sempre tentando corrigir erros específicos para que no próximo você não cometa os mesmos erros. E aquela coisa de novo, erre logo para que você não cometa esse mesmo erro lá na frente. E foi isso que ele fez. Então, o último lançamento dele foi um sucesso, e daí hoje ele já faz foguete. A gente fala que foguete não dá ré, hoje já dá, por conta dele, né? E das coisas que ele descobriu, e hoje tem parceria com a NASA, enfim.
Então, empreendedorismo na minha vida tá desde sempre, desde as escolhas onde eu tive que colocar a cara e seguir, né, a pessoa, para a gente crescer profissionalmente. E aí, mas assim, montar uma empresa foi uma decisão muito clara, assim, depois de alguns dilemas como professor e numa empresa de construção civil. Montar uma empresa sozinho, com um arquiteto, para fazer aquela arquitetura que eu gostaria, mais autoral, mais voltada para o que eu gosto de fazer, linkando com a arte do bem viver e tudo, era uma necessidade visceral que eu tinha. Eu precisava, naquele momento, não só trazer a arte para dentro da arquitetura, como, não tem outra palavra para usar, mas como meio que possuir a arte dentro da arquitetura. Então, eu acredito que as pessoas, elas são atravessadas pela arte de diversas maneiras, a todo momento. E esse atravessamento da arte, que é o sublime, que é o contato com o belo, e aí vem com aquelas filosofias hegelianas e tudo mais, esse atravessamento da arte, que é aquela coisa que arrepia você quando você escuta uma música que você curte, é o contato com o divino, é o contato com o belo. E naquele momento você pode trazer isso, tentar trazer isso para a arquitetura. E era isso que eu estava disposto a fazer. Então, fazer uma arquitetura mais autoral, que linkasse a arte e pudesse as pessoas olhar para a arquitetura e conviver com ela da melhor forma possível, sendo atravessadas e atravessando e comunicando, e esse limite tensional sendo rompido de diversas maneiras, né? Então, foi uma decisão, foi um dilema, mas ao mesmo tempo foi muito acertado nesse aspecto. Entendi. E você, então, abriu suas empresas, você deu o exemplo aí, né? Esse exemplo que você tinha citado parece que foi da 4ª tentativa, né? Os 3 primeiros deram errado, né? Os foguetes, né? Voltando a falar do assunto, deu errado, o segundo deu errado, o terceiro deu errado. O 4º era a última verba que tinha para lançamento. E aí o 4º lançamento deu certo. Então, desse exemplo e de outros que você vai poder estar falando também a seguir, a gente resume. Quando você vai abrir uma empresa, vou abrir meu escritório, e o escritório fecha. Então eu quero dar essa dica, você que fechou o escritório, fechou a construtora, fechou a empresa, fechou qualquer negócio que você abriu e deu errado, fechou, as tentativas não foram bem sucedidas, é que você não desista. Porque ao longo da história nós conseguimos ver vários exemplos que foram conseguidos a partir de várias tentativas, não foram na primeira. Então, de repente, você baixar a cabeça, desistir, não vou, o empreendedorismo não vai dar para mim, eu vou procurar qualquer outra coisa menos empreendedorismo. De repente você pode estar aí desperdiçando, certo? É uma questão que eu chamo de, além de dar certo a sua empresa, é um bem-estar, é você trabalhar com o que você gosta. Não, eu vou trabalhar, eu vou ser um empreendedor porque eu nasci, eu tenho espírito de empreendedorismo, e de repente você pode estar ali, vou dizer que matando um sonho seu quando você desiste, certo? E tinha uma palestra que eu ministrava em alguns eventos de engenharia que eu falava sobre empreendedorismo. E eu falava sobre empreendedorismo uma visão a mais, um caminho a mais a ser seguido. Não é porque você de repente é funcionário de uma empresa que você não pode ser empreendedor e que você não pode abrir a sua própria empresa, certo? Então, assim, a gente vê muita gente, né, que às vezes tem empregos bons, ganhando bem, e abre uma empresinha ali por hobby, às vezes fala que é por hobby, mas o hobby é um sonho. E a pessoa começa a investir naquela empresa, a empresa começa a dar certo, e às vezes ele
pede para sair, às vezes, para continuar só com aquela empresa. Então, é um caminho a mais a ser seguido. Então, eu queria que o Gustavo aqui falasse. Gustavo, não é vergonha, não é vergonhoso. Quantas vezes você abriu empresa, fechou, voltou, abriu de novo e continuou, né, nessa sua caminhada, e hoje você tem, né, a sua empresa, tem uma empresa que está funcionando, migrou, a gente já vai falar já sobre isso, mas eu queria para você falar. Muita gente acha que eu abri a empresa, fechou, não deu certo, vou desistir pro resto da minha vida. Não é assim. Eu queria que o Gustavo falasse, eu já conversei já algumas vezes com o Gustavo, queria que ele viesse e explanasse para vocês. Quantas empresas, Gustavo, já fechou, já quebrou, já abriu, já teve sócio, não deu certo? Fala por alto aí pro pessoal. A última experiência, assim, de experiência que não deu certo, a última foi com uma empresa de reformas, né? E daí eu tinha mais outros 2 sócios. A gente estava indo muito bem, estava crescendo. O meu trabalho era novos negócios, angariar uma parte do marketing e tudo mais. Então, fazer captação de cliente, fazer aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, fazer um link com a parte técnica quando havia necessidade a partir das demandas dos meus outros 2 sócios, né? Então, tinha um sócio específico para cuidar de obra, um outro sócio que cuidava da parte mais de contabilidade e administração. E a gente se dividia dessa forma. A gente começou a crescer muito, e daí a gente começou a levar... Teve a pandemia, né? No meio do processo, a gente conseguiu sobreviver à pandemia, e teve um cliente que demorou assim, uns 6, 7 meses para começar um diálogo de pagamento da última etapa que ele estava devendo. E como toda construtora pequena, a gente precisava desse pagamento para honrar com o pagamento de funcionário e tudo mais. Então a gente começou a pegar as obras e começou a tampar o sol com a peneira, né? Com o dinheiro de uma obra a gente ia pagando funcionários, e aí fazia as 2 obras, foi dando certo, a gente conseguiu se manter, conseguiu sobreviver, mas os erros em obra começaram a acontecer, e em função deles também e de outras questões mais ligadas à administração e tudo, como que a pessoa lida com questões mais internas e tudo mais. Estou tendo um cuidado maior para falar, para não desviar um pouco do foco, tá? Mas em função dessas questões aí, a gente começou a um declínio. Teve um dia que o meu sócio que cuidava de obra, ele viajou, foi para Fortaleza, algum lugar assim, como já tinha acontecido outras vezes, e daí eu cheguei na obra e não tinha ninguém responsável, o encarregado da obra não estava, então os pedreiros estavam soltos, assim, não tinha um gerenciamento ativo, e aí nesse dia eu decidi parar. Não tenho condição de lidar com isso mais, porque é uma decisão difícil, né? Você fechar um negócio é como um filho, você tem a relação entre pessoas, então é bem complicado, mas ao mesmo tempo é libertador, porque não adianta você ficar tapando o sol com peneira, porque você não está mais alinhado em pensamento com as outras pessoas, né? Então, quando isso acontece, é melhor que haja um rompimento e um fechamento, para que depois você consiga seguir o seu caminho da melhor forma possível. Então, não é fácil, você chega numa obra que você acha que está tudo funcionando bem e a obra não está bem assim, mas ao mesmo tempo é libertador, porque você começa a lidar com uma conclusão de uma jornada, né? Então, o que eu falo sobre isso cara, mantenha o foco, siga o seu caminho, siga a sua vida, não fale muito do que você não conhece, aliás, não fale mesmo nem um pouco do que você não conhece. Siga a sua vida e faça o bem, né? Tenha princípios, né? Faça o bem, porque daí isso retorna para você. As coisas... tem uma coisa que minha avó sempre fala, que
é muito bacana, é um ditado meio popular, mas que as coisas sempre retornam para você de uma forma muito verdadeira. Então, é como se a verdade ela fosse sendo diluída no meio do caminho, mas ao mesmo tempo, com o tempo, ela volta. Então, plante o bem, faça o bem, ajude as pessoas que você puder ajudar, e isso, com o tempo, vai voltar para você. Então, nesse sentido, toda conclusão empresarial é difícil, o fechamento é sempre muito difícil, mas você precisa dele para conseguir seguir o seu caminho da melhor forma. O que você falou é importantíssimo, não pode desistir de jeito nenhum, porque se você desistir, você não vai para frente, né? Então, não adianta ficar com a cabeça baixa, você precisa de um tempo para se recuperar, né? Ninguém é de ferro, e use esse tempo com calma, encontre o seu caminho espiritual ou não, procure conversar com as pessoas que você gosta e siga o seu caminho. E daí você consegue se reerguer e consegue vincular com os seus trabalhos anteriores um valor que você já tem, né? Então, tanto é que essa experiência passada me trouxe muitos bons frutos para diante. Inclusive, a gente se conheceu muito por conta dessa outra empresa, né? Então, são parcerias que vão para diante porque são coisas que são construídas com honestidade, com um caminho mais direto, mais certo, né? Ficam de aprendizado, né? Como a gente pode falar. E interessante que antigamente a gente tinha muita vergonha de falar, eu quebrei, eu fechei. A situação de romper uma parceria, de sair de uma empresa, de dizer, não estou mais disponível nesse projeto, eu creio que é a forma mais honesta, né, do que você continuar ali naquela empresa sem estar querendo. É igual muita gente, eu vou falar para o público, muita gente que está trabalhando em um local, às vezes está numa repartição pública, às vezes é concursado, às vezes é nomeado, né? Não importa a forma, se é CLT, é contrato, mas ele está trabalhando em um local, em uma empresa, em uma firma, né? Como o pessoal falava antigamente, e está insatisfeito, está acordando ali de manhã, eita, vou ter que ir lá para esse lugar, ver aquele pessoal de novo, não sei o quê. Olha, faz parte do processo, mas é interessante que você trabalhe com o que você goste, mas para isso não é ficar reclamando, eu estou reclamando, tem que buscar novas alternativas. E o podcast está aqui para dar essas dicas. O Gustavo rompeu com a empresa que ele estava, né, junto com outros sócios, né, e seguiu do zero, começou do zero de novo. Eu também já fiz isso algumas vezes durante a minha jornada. Já encerrei um ciclo e iniciei do zero. Do zero que a gente fala para ficar bonito, né? Começou do zero de novo, é legal, fica bonito, né? A gente falar assim, mas não é do zero porque a nossa cabeça está diferente, a nossa mente está diferente, com vários aprendizados, network. Conheci ele nessa época que ele tinha essa empresa, cheguei a fazer um projeto estrutural para a empresa deles na época, alguns projetos, e hoje eu estou fazendo já projetos para ele na nova empresa, né? Agora carreira solo, não tem a empresa só dele, né? E a gente tocou no assunto que eu já tinha feito esses projetos, estamos novamente aqui, mas foram frutos daquela época. Então, assim, a gente tem que passar esses momentos. Você falou em pandemia, que perrengue, né? Pandemia, muitas empresas fecharam, muita gente teve que se reinventar, foi uma dificuldade mundial, a pandemia. Parabéns a todo mundo que sobreviveu, tanto no sentido de viver mesmo, quanto no sentido do empreendedorismo, das empresas que conseguiram se sobressair nessa, né? A nossa geração é uma geração ímpar, passou por essa pandemia aí. Voltando a falar no assunto empresarial, muitas empresas fecharam, quebraram, fecharam as portas mesmo, e outras sobreviveram, mas fica tudo de experiência nesse ramo de empreendedorismo. Então, o Gustavo começou
do zero novamente, só que com a cabeça diferente. E nós vamos agora entrar num assunto muito bom, que é justamente agora projetos, certo? Projetos de arquitetura, projeto arquitetônico, né? Para um nicho específico, alto padrão, certo? Então a gente tem, para quem está de fora, o público que está de fora aí, que às vezes não conhece ou então não é ligado muito a essa linguagem, a gente tem esse público, né, de alto padrão, que são condomínios, né, fechados, que existem, que eles já se denominam alto padrão para venda. Então, quando vai vender, o corretor já fala, é um condomínio de alto padrão. Então, a gente na arquitetura, na engenharia, a gente também segue. Então, o Gustavo vai explicar melhor para vocês essa visão. O condomínio pode ser condomínio ou pode ser mesmo um projeto residencial de alto padrão, mas que não esteja inserido num condomínio, seja um terreno que a gente chama de casa solta. Comprou um terreno e vai fazer ali um projeto de uma residência ou uma casa de veraneio ou uma casa para morar de alto padrão. Então, o Gustavo vai estar falando para vocês sobre esses projetos de alto padrão. Muito legal, até eu vou estar aqui ouvindo, porque eu também quero escutar essa experiência dele com essa parte de alto padrão. Projeto de arquitetura, de forma geral, ele sempre tenta trazer bem-estar para as pessoas, né? E a intenção do arquiteto, a todo momento, independente do nicho que ele escolheu trabalhar, é fazer essa ligação, né, entre objeto construído, entre a própria casa, a edificação, e o bem-estar das pessoas que vão viver ali. E esse resgate, no Brasil, a gente sempre teve uma arquitetura muito bem feita, né, e muito reconhecida mundialmente desde o modernismo, né? E isso ficou para nós como um exemplo, mas não pode ficar de maneira nenhuma engessado. Então, o que eu percebo, e eu sou professor universitário também, e acaba que dentro da universidade, dentro da academia, existe um engessamento muito grande nas formas de projeto. Então, em que sentido que eu estou falando? Você pega um arquiteto como o Mies van der Rohe, que é maravilhoso, tá? E ele tem um processo de projeto muito demarcado, que vai solucionar os problemas específicos funcionais daquela família, daquele edifício, né? Então, aquelas necessidades físicas principais do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar mais linkado com pessoas como o Tadao Ando, que é um arquiteto que vai seguir uma linha tanto quanto diferente nesse sentido, e muito de forma autodidata mesmo. Então, de trazer essa tensão, essa dicotomia entre o belo objeto construído e a natureza e as pessoas. No Brasil, a gente tem, especificamente aqui para trabalho, para estudo, para pesquisa, o Bernardes, que o neto dele hoje tem um escritório chamado Bernardes, que antes era Jacobs Bernardes, e que tinha um outro sócio e tudo. Mas o avô dele, o Bernardes, aquele cara que era amigo do Niemeyer, aquele que gostava das conversas e do bom viver e dessa convivência mais boêmia, da noite carioca, aquela coisa mais do baile de gala e tudo, ele começou a produzir casas no Brasil espetaculares. Então, vindo de lá para cá, todas as ideias que ele trouxe, ele chegou, para você ter uma noção, Rony, a voltar dos Estados Unidos cheio de ideias e colocou dentro de um escritório de arquitetura uma equipe multidisciplinar com geólogos, geógrafos, engenheiros civis, mecânicos, mais de 100 pessoas dentro do escritório dele para trabalhar, fazendo pesquisa para o desenvolvimento do Brasil, fazendo ligação hidroviária, fazendo, nesse sentido, vários aspectos experimentais assim, dentro da arquitetura. Então, não se limita muito a casas, mas o Bernardes
para casa de alto padrão é a referência que todos temos que pesquisar, todos que estamos nichados nesse mercado. As varandas mais largas, as portas de vidro do piso ao teto, os materiais específicos como madeira, aquela casa mais delgada, com planos horizontais bem amplos e tudo mais. Isso que vários outros segmentos de arquitetura estão fazendo, vários escritórios estão fazendo, como até o Kogan. O Kogan é uma outra referência, né? Então, o Kogan estudou muito Bernardes. O Bernardes é referência para todos esses escritórios que estão hoje ativos, né? Claro que tem uma pegada mais de cinema. O Kogan, ele linka muito com cinema, porque a vivência dele, ele fez cinema. No meu caso, eu fiz artes, então eu acabo linkando mais com artes plásticas e tudo mais. Mas cada arquiteto vai dar a sua visão para a arquitetura, tendo como princípio, um padrão, essa arte do bom viver. Então, Bernardes foi pioneiro. Hoje a gente tem diversos arquitetos trabalhando nesse segmento, fazendo arquiteturas maravilhosas, às vezes escultóricas, às vezes não. Eu estou mais linkado com uma parte mais tranquila. Eu sou muito hoje low profile mesmo. Eu procuro ficar tranquilo com a minha família, curtir as minhas filhas, e dou muito valor para isso. Hoje é a minha vida. E aí, por essa decisão particular, acabou que eu fui para uma linha de trabalho onde eu busco essa tranquilidade, essa elegância nos projetos de arquitetura. É uma decisão de vida, de voltar a casa para a família. E voltar a casa para a família para que ela consiga aproveitar. Dentro do alto padrão, a gente tem alguns segmentos. Tem pessoas que estão no comecinho do alto padrão, aí tem aquelas que já estão inseridas, e tem o alto padrão que o Kogan trabalha, por exemplo. Então, falando de números, de cifras, assim, que eu acho que pode ser interessante para as pessoas até escolherem um nicho ou não, tem mercado para todo mundo, tá? Então, nesse sentido, o Kogan hoje, salvo engano, ele está na faixa de 1 milhão, 1,5 milhão por projeto. Então a gente tem pessoas que estão conseguindo cobrar isso no Brasil, e claro, ele não se limita mais ao Brasil, tá? Então ele acaba atendendo o mundo inteiro, porque a arquitetura dele já transpôs. Esse é o valor do projeto? O valor dele? do projeto. Então a gente nessa tá falando faixa aí de 1 milhão. 1 milhão por aí. 1 milhão, 2, até mais. Depende do projeto. Obviamente eu não tenho esses números exatos, mas é o que a gente sabe de bastidor. Que ele já chegou a cobrar esse valor, por exemplo, né? De bastidor. Então, e daí a gente começa a entender que o mercado, ele é muito abrangente. Você está trabalhando alto padrão, mas às vezes o cliente está construindo uma casa de 1 milhão, de 1,5 milhão. É o comecinho do alto padrão. Então, tem gente que constrói casas de 50 milhões no Brasil. Tem condomínios hoje no Brasil que reúnem pessoas que estão construindo casas de 50 milhões. E essas pessoas que estão lá nesse processo, elas estão precisando de tecnologias novas, que infelizmente a academia acaba pecando nesse aspecto, porque a gente ainda está engessado nos processos de projeto lá do modernismo da década de 50. Claro que isso melhorou muito, avançou muito, mas ainda assim tem esse engessamento. Tem um professor ou outro que acaba injetando material novo para as pessoas, mas é en passant. Então, o que eu falo para dicas, assim, para estudante especificamente? Cara, estuda por fora. Busque o seu material. A internet está aí, não tem limite, mais nem de língua. Você consegue usar um tradutor. Na minha época ainda tinha alguns limitadores de língua, você não conseguia. Eu falava inglês. Então eu acabava buscando muito material e achava em inglês, né? Mas hoje você não tem esse limitador. Você baixa um vídeo em inglês que não tem tradução, coloque no tradutor e estude. Hoje mesmo eu continuo estudando, porque tem muita tecnologia nova vindo de fora que eu não fazia ideia que tinha. Então, todos os dias, toda semana, eu separo um dia por semana ou 2 dias por semana para entender essas novas tecnologias, quais são as influências que elas podem trazer para o aspecto de projeto e, em função disso, como é que eu posso desenvolvê-las aqui no Brasil. Um exemplo de tecnologia
que nem é tão nova assim, é o próprio telhado lá da Alvitra, que é uma tecnologia alemã e que a gente está trabalhando naquele projeto, Sim. que é uma tecnologia específica de telhado plano. Então, eles exigem que o telhado tenha 1% lá de inclinação. Então, quer dizer, 1% não é nada, né? Atinge a norma tranquilamente de 72 horas de água. E você consegue fazer com que aquela arquitetura tenha um pano horizontal de tal forma que crie beleza e gera aquela tensão, aquela dúvida, aquela angústia. Meu Deus, é tão leve. Onde é que está a caixa d'água? Muita gente me pergunta isso, né? Aí não tem caixa d'água. A caixa d'água, o reservatório de água fica com um bypass, muitas vezes, do condomínio. Às vezes fica no subsolo, como nesse caso, e aí é pressurizado. Então, esses engendres tecnológicos é que você precisa dominar antes até de se lançar ao mercado, mas já se lançou, então precisa ampliar o seu leque, seu repertório, para que você consiga, de fato, atingir plenamente as necessidades do cliente. Porque, a bem da verdade, é o cliente, é a vontade dele, é onde ele vai viver com a família dele. Então, aquela casa tem que funcionar plenamente. E a arquitetura de alto padrão nada mais é do que uma boa arquitetura voltada muito, no meu caso, para a estética, para a plástica, para as artes, para causar esse atravessamento, esse impacto, mas ao mesmo tempo mais tranquilo, mais silencioso. E daí muito se enquadra no que está se falando agora de luxo silencioso, né? Mas ao mesmo tempo é mais uma classificação só. É uma coisa que tem que estar mais linkada no cerne, de essência mesmo. O que tu gosta de fazer, como tu mencionou, e seguir com essa tua linha e se especializar nela. A gente vê muita arquitetura de condomínio meio padronizada e aí já entra num campo meio polêmico, né? Dentro da arquitetura. Eu mesmo não curto, não gosto de entrar num condomínio que em tese é de alto padrão e você enxergar todas as casas muito iguais. Ou então, independente do estilo que você goste de fazer, desenvolva um traço seu, né? Independente das tecnologias que você usa para fazer, desenvolva uma técnica sua dentro e use as tecnologias ou não use, mas desenvolva algo seu, para que aquilo vire uma assinatura sua e, em função disso, você consiga ser reconhecido, tanto no mercado, quanto pelos seus clientes e etc. Entendi. Interessante. Muito boas as suas colocações aqui, né? Tá sendo uma aula para mim também, que estou aqui, né, com você. E assim, a gente falou aqui dos condomínios de alto padrão, né? Porém, existem os condomínios acima do alto padrão, né? A gente fala de condomínio de alto padrão, aqui na nossa cidade aí, com casas, né, a partir de 3 mil, e a gente vê que tem condomínios a nível de Brasil com casa de 50 mil, né? Então, assim, é uma diferença muito grande. O que é o alto padrão? Aí já seria o altíssimo padrão. Mas, enfim, são projetos que eu sempre falo que é o que dá a vida, né, ali na residência, o que dá a vida no condomínio, né? Hoje a gente tem muitos condomínios que ele limitam algumas questões, afastamentos, tudo, para não ficar aquela casa uma colada na outra, mas que dão uma liberdade de criatividade para o arquiteto, e é isso que o arquiteto gosta. Não, lógico, aqueles projetos de condomínios, né, de repente vendidos até como alto padrão por questão do preço, né, ali da residência. Porém, a arquitetura tudo igual, todas as casas iguais, e assim, é o que o Gustavo falou, ele não gosta muito, não é muito o estilo dele, mas que é vendável, vende, mas assim, vai de cada, né, é aquela questão do gosto, né? Às vezes a pessoa, não, eu vou comprar uma casa aqui nesse condomínio,
às vezes ela tem o mesmo valor para pagar em um que dá uma liberdade na arquitetura, deixa o arquiteto trabalhar melhor, né? Mas às vezes ela prefere um ali não, que não liga muito. Então vai o gosto muito peculiar, assim como, apesar que você falou, desculpa, sobre a questão dos projetos, né, que são alguns vendidos por valores, né, até de R$1 milhão. Eu sempre costumo dizer que o projeto ele é tão importante quanto a execução da obra. Então, uma boa obra começa por um bom projeto, tá? Então, vamos aqui falar de um assunto muito interessante também. O Gustavo, vocês vão poder acompanhar os projetos dele. Você pode falar agora, antes de falar sobre o assunto luxo silencioso, você pode falar o seu Instagram para a galera que está acompanhando, para o pessoal, para o público. Nós vamos estar colocando na descrição do vídeo o endereço da sua rede social também, tá? Então, vamos agora entrar luxo silencioso. Deixa o Instagram para o pessoal já estar acompanhando aí também. Instagram é o Arq Gustavo Costa, e lá a gente tem diversos projetos, diversos estudos. A gente está sempre estudando novas possibilidades dentro da arquitetura, então tem muita experimentação, tem muita coisa que a gente faz ali para o próprio escritório. Então é muito legal, e a gente testa de tudo. A ideia do escritório é sempre estar se colocando à frente, no sentido de experimentar o que há de novo e trazer para a concepção do projeto de arquitetura da melhor forma. Falando um pouco de luxo silencioso, que acaba a gente trazendo um pouquinho dessa questão dessa cultura do alto padrão, a gente tem um nomezinho em inglês, né, que você falou. Quiet Luxury. Isso. Que é o luxo silencioso. Até assim, é um termo não muito usual. Eu já tinha escutado falar por alto em alguns eventos de engenharia e arquitetura que eu fui, mas agora que eu vou estar conhecendo, inclusive, melhor, juntamente com você aí em casa também. A exemplo da moda, esse termo foi cunhado, eu acho que bem para moda mesmo, para as questões de design de moda. Mas serve muito para arquitetura, salvo engano, tá? Posso estar enganado quanto à origem, mas Quiet Luxury tenta vir com uma pegada mais tranquila, sabe? Sem aquela ostentação de um rapper, por exemplo. Então, um rapper, ele tem a necessidade de ostentação, talvez nem por ele mesmo, talvez pelo grupo onde ele esteja inserido, tudo mais. E na arquitetura a gente tem essas duas vertentes. A gente tem um alto padrão que gosta de usar, por exemplo, materiais nobres que eu falo, pedras naturais ou específicas importadas de tal lugar, em todos os ambientes ou em quase tudo. Isso é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não tratem isso a ferro e fogo, porque a verdade é que quando se faz isso em função de uma ostentação X, você está nichando o seu projeto para esse público, tá? Que tá tudo certo, nada de errado, tá? É uma escolha. Tem clientes que vão gostar desse tipo de arquitetura e tá tudo bem, contanto que você se satisfaça com ela também. A minha linha vai para o silencioso, que é no sentido de você pode ter um ambiente extremamente refinado, extremamente elegante, uma arquitetura passiva com ventilação natural, uma iluminação quebrada com brises, ou com light shelf que vai pegar a iluminação do sol e vai jogar indiretamente na tua casa. Tu não vai ter que ligar a luz em nenhum ambiente durante o dia. Então, tem soluções que você pode trazer para a arquitetura contemporânea vinculada para esse estilo, que vai fazer com que tua casa, além de ser funcional, obviamente, ela te traga essa estética muito bem demarcada. Um exemplo disso na moda são as roupas, que é muito dito, do Mark Zuckerberg.
que ele se veste sempre com uma calça jeans e com uma camisa preta, salvo engano, tá? Azul, escura. Mas o fato é que o que ninguém conhece ou poucas pessoas sabem, é o custo daquelas roupas específicas, que são marcas que não estão preocupadas em colocar uma logo estampada gigantesca na camisa. E daí a gente tem algumas marcas dentro da moda, como o Patek Philippe, que é uma marca de relógio, a gente tem a Hermès, a gente tem o Louboutin, a gente tem diversas marcas de grife que estão vinculadas ao uso de pessoas de muito altíssimo padrão e que não têm o desejo nenhum de exibir marca de ninguém no peito. E aí para a arquitetura é bem isso. Exemplo, é muito comum a gente ver no mercado até maranhense, a casa é marcas toda feita em porcelanato, marca X, né? E isso acaba agregando valor para aquele público específico. Nada de errado. O que eu quero pontuar a diferença é que para esse público de alto padrão que eu sigo, que é a minha linha, não liga muito. Então a gente pode fazer, exemplo, um piso de cimento polido que não tem revestimento, é só o cimento polido, que é super barato e fica super elegante. A gente pode usar um acabamento só de tijolo, que eu estou trazendo muito também dos arquitetos de fora, principalmente os indonésios, que se chama Natabata. Então, são construções de tijolo aparente, só que de forma a trazer um desenho diferente para aquele tijolo. Então, uma construção de tijolo específica que traz beleza, traz uma estética muito diferenciada para a construção, ao mesmo tempo muito barato. Quer dizer, você não precisa, muitas das vezes, gastar muito dinheiro com uma coisa X. Você prefere um ambiente mais amplo e você gasta mais com estrutura do que com revestimento. Um exemplo pontual. Nem sempre acontece assim, tá? Mas é só para diferenciar uma coisa da outra. Então, a gente, muitas das vezes, na arquitetura contemporânea do Quiet Luxury, a gente faz essa opção por elevar a casa, por deixar a casa como se estivesse pousando naquele ambiente e que não tenha muitos vínculos verticais, que seja mais horizontalizada. Então, que a casa tenha uma infraestrutura que você não sabe bem por onde que passa. E essas soluções técnicas são extremamente difíceis de fazer, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer, a não ser que domine aquele assunto muito bem. Então, um exemplo técnico seria o novo sistema de ar-condicionado, né? Que vai além do multi-split, né? Que é um sistema, o VRF. Então, a gente tem um sistema de ar-condicionado que você consegue criar um setup para a casa inteira com modulagem de temperatura individual para cada ambiente. E com um design super agradável. Você tem difusores lineares espalhados pelo forro. Você não sabe bem como é que aquilo está funcionando, mas o projeto ali de climatização é importantíssimo numa casa dessa. Então, é silencioso? É tranquilo, às vezes não usa muito revestimento nobre, entre aspas. Não usa muito, às vezes. Na maioria das vezes, nem usa. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente elegante e você não sabe bem como que está sendo executado, né? E não é barato. A verdade é essa. Tá? Não é uma arquitetura para qualquer pessoa. É uma arquitetura mais cara e precisa ter um refinamento estético muito, muito direcionado para conseguir fazer esse link. Entendi. Não, é um assunto que dá para ver que a gente daria para ficar aqui muito tempo falando dele. Creio que a gente vai ter que voltar numa outra ocasião para falar mais específico desse assunto. Muito interessante, gostei. A gente vai seguir com o próximo tópico, né? No início a gente falou sobre o início da carreira, né, do Gustavo, e ele vai agora dar dicas para você que está em casa, né? Quais são as dicas que você dá para o recém-formado? Me formei, vou iniciar agora. A gente já falou um pouquinho desse assunto, acabou pegando um pouco desse assunto. Você vai dar a dica agora, então vou botar num tópico só, como a gente já falou um pouco disso.
E dica para quem está recém-formado, certo? E você vai dar uma dica também muito interessante para você que está formado já tem algum tempo, não conseguiu se inserir no mercado de trabalho, nem trabalhando em alguma empresa, ou escritório, ou home center, ou nenhum tipo de trabalho. Aí vários não conseguiu se inserir, e nem como empreendedor. Então você vai dar a dica para o recém-formado e vai dar para quem já está um tempo no mercado, 4, 5, 6, 7 anos formado, não está patinando, não conseguiu. Esse é um quadro muito importante, que é um quadro que a pessoa que está em casa assistindo agora o nosso vídeo vai aprender com você as dicas que você tem para eles que estão assistindo. Num ramo acho que de qualquer negócio hoje em dia, o caminho que é muito martelado para o marketing, ele faz com que você precise escolher um nicho. E isso virou um chavão, mas eu vou dizer para você que você precisa se especializar em alguma coisa específica, né? Não adianta você ter principalmente no começo, tá? Se você já está há muitos anos no mercado, ok, você já passou por esse processo. Mas no começo, se você precisa realmente estar ali começando, estar batalhando, se especialize em alguma coisa que você gosta, seja o melhor naquilo e se posicione como tal. Porque você precisa, de fato, ser aquilo que você vende e para você conseguir chegar nesse ponto, você tem que estudar muito e continuar estudando, porque a arquitetura ela está o tempo inteiro mudando, as tecnologias estão o tempo inteiro mudando. Então, a dica principal é esteja nichado no seu mercado, escolha um nicho de trabalho. Depois, na sequência disso, faça um planejamento de marketing, né? Hoje é imprescindível que você tenha um planejamento adequado nas redes sociais, faça uma lista de e-mail, faça um CRM dos seus clientes, que é importantíssimo para você saber o histórico daquele cliente, para você saber quantos contatos você teve com ele, o que você prometeu para ele, que você tem que entregar. Isso tudo precisa estar numa gestão muito bem específica, muito bem clara dentro do teu negócio. Então, o CRM, para mim, é imprescindível que você tenha os contatos. Você pode fazer em qualquer Kanban da vida gratuito, como posso falar nomes? Pode, não tem problema. Como o Trello, como o Notion. Você tem vários. Eu uso hoje o Monday, mas você tem vários gratuitos na internet que são muito bons, que você consegue gerir desde o cliente que está chegando no teu escritório, no teu negócio, até aquele que está no meio do caminho e aquele que já saiu. Porque tem uma coisa que a gente chama de lifetime value, que é simplesmente quantas vezes você consegue vender para o mesmo cliente, porque o custo de venda é menor, ele já entrou no teu negócio. Então, esse tipo de gestão de empresas é que você precisa estar ligado, sabe? Você precisa estar atento para não deixar escapar, porque você acaba deixando dinheiro na mesa. Às vezes você calcula o custo de aquisição do cliente, você faz uma propaganda, você calculou o teu CAC, que é o custo de aquisição por cliente, está dando R$1.000 por cliente, né? Mas você faturou, não sei, 49 mil, né, naquele cliente. Então, você tem um lucro, uma margem de 49, mas você tem outras coisas que você pode agregar para esse mesmo cliente depois. Então, você pode fazer um share aí gigante com um cliente só, com um custo de aquisição que é de R$1.000. Então, você pode fazer 100, você pode fazer 99, né? Dependendo da tua linha de produtos. Então, esteja nichado, trabalhe sua campanha de marketing direitinho e seja organizado para que não se perca. Separe as coisas, teus custos pessoais, dos custos da empresa, e vai fazendo um bom trabalho, nunca deixe de estudar. É isso. Essa dica que o Gustavo deu, ela já vai servindo, né, tanto para o recém-formado quanto para quem está aí no mercado e queira se inserir de forma CLT ou como autônomo, consultor ou empreendedor. Interessante. Nós vamos falar agora de um assunto muito importante, né? Que
é sobre a sua fé, suas crenças, o que você acredita, né? Então, tem muito a ver, a gente iniciou no podcast falando sobre isso no passado, no primeiro podcast nós falamos sobre isso, não foi o primeiro assunto, a gente deixa para o final. Então, a gente vai falar agora sobre esse assunto, depois vem as considerações finais para a gente encerrar nosso podcast, e aí você vai fazer um breve comentário sobre essa sua visão, né? Eu acho interessante deixar aqui para o público que lhe assistiu também. Tá? Eu tenho algumas crenças, né? Mas se a gente estiver falando do divino, eu sou cristão e hoje eu tenho minha fé muito, muito sólida, muito, muito fortificada. Então, eu acredito muito nesse processo de construção e nesses testes que você vai recebendo ao longo da vida para que você melhore enquanto pessoa, enquanto profissional, seja lá em que aspecto da vida você esteja lidando com algum tipo de dilema. Então, não só para dilemas, mas pela própria graça da vida, né? Normalmente quem fala muito isso é quem já teve algum contato com a finitude, com a morte. Então, mas ao mesmo tempo eu consigo ter essa leitura muito clara da graça que é você acordar. Então, essa graça que você recebe todos os dias, você precisa agradecer e precisa fazer com que valha a pena. Você tem que ter prazer nas coisas que você faz e você tem que curtir a sua família, curtir os seus amigos e seguir. Então, minha leitura do divino é amor. Tem amor pelas pessoas, pelos seus amigos, pela sua família, até pelos seus inimigos ou pelas pessoas que são indiferentes a você. Enfim, é difícil, é um exercício de resiliência difícil nesse aspecto final, mas é necessário para que você cresça e evolua, né? Aquele discurso dele, quando ele diz que se alguém quer levar sua túnica, deixe e dê a sua roupa também. Então, é bem por aí, sabe? Porque as coisas vão se resolvendo, né? Então, em qualquer assunto, qualquer dilema, esteja atrelado com o divino. Eu respeito todas as religiões, eu não tenho nenhuma questão com nenhuma. Mas a minha é essa. Eu sou católico e eu acredito muito em Cristo. E nessa solidez, nessa paz e nesse amor que ele trouxe para o mundo em vida e em morte, né? E morte não, nessa passagem curta da terra, da carne. O pessoal, eles entenderam a maioria, com certeza. É muito interessante essa visão, sabe? Eu sempre quero estar trazendo, porque às vezes você é um espelho, você é uma inspiração, né? E eu acho interessante trazer essa parte da fé, porque as pessoas ali que você é inspiração, às vezes tem a fé parecida com a sua, ou é diferente, mas esse lado eu acho interessante trazer também aqui no nosso podcast, que é uma coisa que desde o início, quando eu escrevi sobre o podcast, como iria ser, estava lá. E na hora que veio pro ar, eu fiquei, vai ou não vai? Então, eu trouxe. Achei interessante a gente estar aqui. Vamos agora sim. O podcast foi maravilhoso. Estivemos conversando aqui, né, com o arquiteto Gustavo Costa. Quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui no nosso podcast. O vídeo nós vamos estar subindo no nosso canal, né? Construindo com Rony Bastos no YouTube. Serão feitos cortes, né? Tanto para a plataforma YouTube quanto para as demais plataformas. A gente vai estar enviando esse link nos grupos do WhatsApp, vocês vão estar podendo estar conferindo. Quero que vocês deixem aqui os comentários, perguntas de vocês.
Vou passar aqui de novo a palavra final aqui também para o Gustavo, depois vou voltar e fazer um agradecimento de um presente que ele me deu aqui hoje. Então pode falar, fica à vontade. Eu queria agradecer o convite e essa oportunidade de falar do trabalho, de falar de vida, de falar de crenças e dizer que isso é importante, que mais pessoas precisam estar vinculadas e dispostas a fazê-lo, o que não é fácil, como você falou, sozinho, né, na luta, colocando dinheiro do bolso, mas é isso aí. É assim que a gente consegue as coisas, colocando as caras e indo em frente, né? E parabéns, cara, é um projeto maravilhoso e vamos junto. Valeu, meu amigo, muito obrigado. E então é isso, pessoal. Ficamos aqui o nosso podcast de número 2. Ganhei aqui um livro, tá? Gatilhos mentais, mostrando aqui para você. Tá um pouquinho mais próximo. Aqui do nosso amigo convidado de hoje, o arquiteto Gustavo Costa, né? Ele até fez aqui ofereceu. Vou ler. Muito obrigado. E é isso. Ficamos por aqui e até o próximo podcast, o podcast número 3. Um abraço.